Misericórdia. Gente, é ali. Como é que eu vou chegar aqui a pé? Eu não tenho ideia. Obrigada. Não sei onde estou. Eu passei 3 horas esperando dentro de um ônibus, eu esperando um ônibus ou perdida. Mentira, perdida eu não fiquei não. Estou agora, não sei, agora eu estou perdida. Sou Eliane Silva, tenho 46 anos. Meu nome é Maria José Alves da Silva. Meu nome é Roberta Valéria da Silva. Como é ser uma mulher no espaço urbano de Maceió? Como é ser você no espaço urbano? Não é fácil, né? A gente tenta sobreviver nesse espaço urbano. Quais são as sensações que você sente em estar andando pela cidade? Às vezes eu sinto um alívio, né, de poder passear, mas de vez em quando vem uns constrangimentos, psico, que é horrível. Que a gente, quando passa por isso, a gente se sente um nojo, um lixo, na verdade, né? Existe um caminho que você escolhe e outro que você diz, esse aqui eu não passo porque eu tenho medo. Não, porque a gente não tem esse direito de escolha. Como eu falei anterior, a gente vive ilhado, né? Só tem uma entrada e uma saída, então você não tem escolha. Você gostando ou não gostando, você tem que passar por aquele lugar do mesmo dia, da mesma hora.
Os caminhos que eu evito muito de passar são os caminhos que menos circulam as pessoas, né? Eu procuro mais os lugares onde tem mais movimento de pessoas. Entendi. E quais os espaços que você sente falta enquanto mulher? Espaço de lazer, espaço de formação, espaço de cultura. Aqui eu queria realmente que tivesse, pelo menos aqui nesse lugar, era uma escola. Entendi. Mas E pra um você? posto de saúde. Pra mim é um posto de saúde, porque temos que cuidar da saúde, né? Não tem também. Você acha que a cidade deixa alguma marca no corpo feminino? Sim, claro. Uma das marcas que, pelo menos, a gente enfrenta fortemente aqui é a questão do transporte, né? Aqui nós não temos transporte em quantidade. A gente mora aqui como se fosse ilhado, se você percebe, é muito distante da cidade, então o transporte daqui é péssimo. Né? Passa de uma hora e assim, não comporta a quantidade de pessoas que tem aqui que precisa transitar na cidade. Então essa é uma marca muito forte. Todo dia você já chega, quem trabalha já chega no trabalho estressado. Cansaço de vir nesses ônibus, andar nesses ônibus, que é terrível. Você só andar em pé, passar mais de 4 horas no ônibus, quando chegar ali naquele terminal, para pegar o aprisco, fora a demora que você tem que esperar. Para chegar até aqui é outro constrangimento. É terrível. Então é uma marca profunda que você vai levar o resto da vida. A gente sente medo, né? Eu não costumo andar assim. A violência assim é tão grande, sempre foi. Ela sempre foi grande a violência. Mas assim, dá medo mesmo. Medo porque assim, você não tem um transporte de qualidade para andar. Se você está lá no ônibus, tem alguém que está ali querendo se aproximar do seu corpo. Isso lhe dá angústia, né? Aí tem os olhares que assim, de preconceito. Se você vai caminhar a pé na cidade, você tem medo de um assalto, você tem medo de um estupro. Eu acho que uma das coisas que me deixa mais apreensiva é andar nesses ônibus, porque tem muita gente agressiva, né? Pelo fato, pela condição de transporte não ter qualidade nenhuma e as pessoas não entenderem, passar 2, 3 horas no ponto do ônibus ou andar no ônibus super lotado, as pessoas se tornam violentas na palavra. Né? Então, isso me deixa com muito medo. Eu ando no ônibus totalmente, ali eu boto o fone de ouvido para não ouvir ninguém, né, para abstrair aquilo que eu estou passando, mas eu sinto muito medo. Vocês fazem o que para lazer aqui? Nada. Nada. E quais são as atividades de lazer das meninas e dos adolescentes daqui? Nenhuma. Então assim, essas marcas que a cidade deixa, ela é muito forte no corpo feminino, né? Não é só a marca de pegar, de tocar, de deixar lá uma cicatriz na pele, mas é a marca emocional mesmo no corpo, né? Ela não vai se sentir bem. E como vocês resistem a essas dificuldades do dia a dia de vocês? Tenta matar 10 leões por dia, tenta abstrair isso da nossa vida para a gente não chegar a uma depressão profunda. Pelo menos eu faço isso, tento abstrair e ocupo meu tempo com outras lutas, com outras mulheres, né, conversando, sempre levando para ela algumas informações e trocando ideias. Então é uma forma da gente se organizar, não deixar as coisas acontecer de forma tão simples, assim, naturalizada. Né? Porque só em você enfrentar o medo é uma resistência, né? Você tem que falar, eu vou circular pelaquela rua, eu vou descer naquele determinado ponto do ônibus, eu vou ficar lá só naquele ponto do ônibus. Você está resistindo ao seu medo. Você não tem escolha, tem que fazer isso, né? E quando você está numa cidade assim, que ela não foi preparada para você, você está resistindo porque você está toda hora questionando o que lhe falta nela, né? É um ato de resistência você viver nela, porque você também não vai se calar. Você vai ter que falar que essa cidade ela não foi preparada para você, ela falta o saneamento básico, ela falta a creche, ela falta a escola pública por perto, falta o posto de saúde, falta o ônibus, a linha do ônibus circulando em horários que as pessoas vão trabalhar. Então ela falta tudo pro povo e você vive nela por resistência mesmo. Não tem como você não resistir, porque também não dá para ficar dentro de casa achando que está normal as coisas. E um ato de você sair, questionar, conversar com as outras pessoas que aquilo não está bem, é resistir. A maioria das mães ficam ali na frente, né? Esperando o filho pegar o escolar. Mas antes disso, nenhum escolar não vinha para aqui. Então, a minha irmã, na época eu trabalhava, a minha irmã que tinha que levar minha filha e minha sobrinha, que estudava ali, já na entrada do céu, uma bandeira.
numa escolinha particular, porque aqui não tem escola pública para poder eles estudarem. Nós mulheres somos fogo, nós resiste mesmo. Se você observar a cidade de Maceió, e aí você vai ver os grandes conjuntos habitacionais que tem, a maioria foram cobrados por mulheres que estavam na frente da luta do movimento. Aí se você ver a fila, todo mês de janeiro, né? Fila da matrícula escolar. Quem está lá são as mulheres cobrando a vaga dos filhos. Então isso deixa a marca na cidade. Deixa uma marca de resistência, de que está cobrando aquilo que é seu, né? Seu espaço, né? Então isso deixa, a gente consegue deixar essa marca. Foi a questão da creche, está lá as mulheres fazendo isso. Então, uma questão da passagem, o ônibus, enfim, está lá, se você vai ver, a maioria são as mulheres que estão lá resistindo, né? A violência contra a juventude é as mulheres que estão lá sempre reclamando que foi o filho, enfim. Então, isso é uma marca que deixa de resistência. Aqui é o Aprígio, esse marcadinho de rosa. Aqui é o Caetés e esse aqui é o Benedito Bentes. Aqui eu me sinto segura. Porque aqui é o lugar onde eu moro. Então eu me sinto segura. Mas você sabe dizer por quê? Porque eu acho seguro pra mim, porque eu posso andar a qualquer hora, a qualquer momento, não vou ter nenhum medo, não vou ter um risco de ser assaltada. Eu faço o percurso para andar em dia, está sempre movimentado. Movimento é uma característica importante, então, pessoas. O movimento é importante, né? Você não está só. Onde tem povo, você tá junto, né? Você não se sente sozinho. A sensação de estar sozinho é muito ruim. É ruim mesmo. Mas quando você está rodeado de pessoas, muita gente circulando perto de você, se sente mais à vontade. Acho que as pessoas têm que ocupar a rua. É como você vê as coisas. Aí eu vim com ele aí a primeira vez. Tem algum outro lugar? Isso aí, né? Que tá acontecendo. Vai ver. Santa Lúcia teve de assalto, mas Não, mas eu vim resolver o meu. Ele veio comigo porque ele veio o dele, né? Ele viu o meu. E Santa Amélia? E Clima Bom? É por quê? diz que é campo cidade. Então a gente só trabalha a moradia popular na cidade. Mas tu acha que é isso a diferença? Eu acho que as calçadas deveriam ser padronizadas. Assim, porque as calçadas elas são feitas de maneira fora do padrão. Tem umas mais altas, outras mais baixas, que para andar é muito difícil. O ônibus vem, o corre se molhar atropelada. O ônibus vem de lá e o outro vem de cá e cada calçada vai ser circular. E à noite, olha, iluminação, A iluminação daqui é boa? nada. Mas essas coisas deixam vocês com medo? Tipo, você pessoalmente sente medo de estar andando na rua e... Em determinado lugar, sim. Aqui nos conjuntos construídos por nós, eu não sinto medo não, porque a gente conhece todo mundo. Aí isso dá uma certa segurança. Mas em outras localidades, sim. A falta de iluminação é um fator principal para a violência, né? Entendi. Eu não me acho que é perigoso pra mim, né? Mas para as pessoas que vêm, às vezes, por ver o fluxo, né, das drogas, essas coisas, aí as pessoas já estranham. Oxi, pertinho da casa da tua irmã. Aí a gente fez aqui a garagem. Na verdade, a gente quer uma fortaleza. Realmente, pense no muro. Licença. Pode entrar. Numa rua dessa, Eliane, o que tu acha? Muito esquisita. É um beco, né? O que é esquisito pra É você? um beco, ele assim. Veja, olha só o risco dessa rua aqui. Vamos dizer que alguém vem de lá pra cá e alguém é assaltado aqui. Aí o cara, observe que lá no final tem outra rua, outra saída. Aí o cara entra aqui, você vai passando, aí sofre um assalto. E o cara entra aqui e sai lá do outro lado. Aí você vê que as casas, a única casa que tem janela pra frente, de lado é essa daqui, acho que tá sendo reformada ainda de cima. Tu sempre olha pra ver se tem janela? Olho, sempre olho. Quando é assim, eu acho um horror, assim, as casas toda na grade, toda murada. As pessoas deviam parar de fazer muro. Mas vai ter que vir a pé passar por aqui à noite. Você percebe que não tem iluminação.
À noite isso aqui deve ser uma escuridão só, né? Que é? Aí ele vai passar aqui. Se tiver alguém aqui fazer uma maldade com ele aqui, vai fazer, vai. Ninguém vai ver. Por quê? As casas vão todas na grade. Se fosse pra me vir só, você ia andando e olhando pra trás. Porque você vai pensar que tem alguém lhe seguindo, né? Ou na hora de passar a rua, você vai ter medo de passar porque você vai ver que vem transporte, veículo de um lado do outro e não tem chance de você atravessar a rua. Entendi. Se você observar, a gente fez esse percurso todinho, você viu poucas pessoas circulando na rua. Uhum. No horário durante o dia, né? Cansa, né? A gente sempre cansa. E a gente não pode ser fraco. Porque se você um dia você está fraco, as pessoas vão fraquejar também. Você nunca pode dizer que está fraco. Mesmo você estando fraco, você tem que dizer que está fraco. Ou seja, você está com medo, mas você diz que não está. Você diz que não, eu não tenho medo, mas no fundo todo mundo tem medo. Tem alguma última coisa que você quer falar sobre a experiência da mulher que você, a sua e das que você conhece no espaço da cidade? Eu queria dizer assim que, e até assim, faço uma interrogação, o que seria da cidade sem as mulheres? Eu acho que não seria nada. Né? Porque assim, se você olhar para a mulher, ela está pensando em tudo. A mulher em casa, ela pensa no que vai comprar, com o pouco dinheiro que consegue, pensa no melhor para os filhos, quer que os filhos sejam além do que ela foi. Então assim, o sonho que ela queria ser quando ela não consegue, ela sonha que os filhos sejam isso. E ela pensa no espaço público, ela pensa no espaço da cidade, ela pensa no trabalho. Então assim, as mulheres, elas são a bandeira fundamental de uma sociedade, né? Que a gente tem direito à ida e vinda, né? Então, não deveria ter essa diferença entre nada, nem cor, nem raça, nada disso. Eu acho que faria qualquer mulher se sentir bem. O que te motiva a seguir na luta? Eu prezo pela transformação social. Se eu conseguir dar um passo adiante, muitos ainda precisam dar. Então, eu acredito que a gente só se sente parte da cidade quando a gente ajuda a construir. Então, eu tenho ajudado a construir essa vida da mulher nos espaços. Então, eu acho que é um papel fundamental de cada uma de nós. Né? Não é só transformar a minha vida, é transformar a vida de outras pessoas. É ter sonho, né? A gente fala de sonho.